Então, pessoal, mais uma resolução. Considerando a função f de r em r, definida por f de x igual a menos 3x ao quadrado menos 2x mais 1, calcule o valor numérico de letra A, f de 0, letra B, 3 vezes f de menos 1 mais 5 vezes f de 2, e a letra C, calcular o x tal que f de x é igual a 0. Então, vamos começar aqui com a letra A. Então, vou aqui colocar a função f de x igual a menos 3x ao quadrado menos 2x mais 1. E o primeiro valor numérico de que eu preciso, letra A, f de 0. Então, f de 0 é o quê? f de 0 é igual ao valor obtido quando eu substituo o x por 0. Observa que em f de x, quem está dentro do parênteses, ó, é o valor do x. Então, aqui eu tenho f de 0. Esse 0 ele vale o x. Então, eu vou substituir o x por 0. Então, f de 0 é menos 3 vezes x ao quadrado. Então, o x é 0. Então, 0 ao quadrado. Menos 2x duas vezes o 0, mais 1. f de 0 é igual a menos 3 vezes 0 ao quadrado é 0. Aqui já posso resolver menos 2 vezes 0 é 0. Então, menos 0 ou mais 0, tanto faz. Mais 1. E aí, f de 0 é igual a 3 vezes 0, 0. Menos 0, mais 1. E então, f de 0 é igual a 1. Na realidade, para f de 0, eu já sabia que resultaria 1. Por quê? Porque 1 aqui, ó, é o termo independente. No formato em segundo grau, né, é conhecido como o coeficiente C, é o termo independente. Então, numa situação polinomial, função polinomial ou equação polinomial, ou ainda num polinômio, quando eu torno igual a 0, sempre que eu faço x igual a 0, a consequência disso é encontrar o y igual ao termo independente. Então, quando eu olho para essa função, que é uma função polinomial, é do segundo grau, e verifico que eu preciso fazer f de 0, eu já sei que a resposta ou o valor numérico é o termo independente, é 1. Que não precisaria ter feito para f de 0. Bom, então aqui eu até posso complementar x igual a 0, y igual a 1. Então esse é o primeiro valor numérico. Depois, na letra B, eu preciso fazer, na realidade, operações com valores numéricos. Então, eu tenho que fazer 3 vezes f de menos 1 mais 5 vezes f de 2. Então, eu vou calcular aqui separado, ó, primeiro f de menos 1. Bom, o que é f de menos 1? f de menos 1 é substituir o x por menos 1. Menos 3 que multiplica menos 3 que multiplica o x é menos 1. Então, ao quadrado. Menos 2 vezes o x, que é menos 1. Agora sim, menos 3 vezes menos 1 ao quadrado, menos 2x, duas vezes o x, que é menos 1, mais 1. Resolvendo isso, f de menos 1 é igual a menos 1 ao quadrado aqui, ó, vai dar mais 1. Então, isso eu tenho menos 3 vezes 1. Aqui já posso multiplicar, menos 2 vezes menos 1 dá mais 2. Mais 1. f de menos 1 é igual a menos 3 vezes 1, menos 3. Mais 2 mais 1 já poderia também somar aqui, né? Que dá 3, mas eu vou fazer assim, mais 2 mais 1. E f de menos 1 está dando menos 3 com mais 2 com mais 1, 0. Então, o valor numérico ficou 0. X vale menos 1 e y vale 0. Observa que quando o meu y resulta 0,
eu sei que esse valor do x aqui corresponde a uma raiz da função, ou raiz do polinômio, ou raiz da equação. Tá? Então já sei que esse menos 1 aí é uma raiz porque deu 0 como y. Então está aí o f de menos 1. Agora eu vou fazer o f de 2. Vou fazer aqui nesse espaço f de 2. F de 2 é igual a menos 3 vezes x ao quadrado. X é 2. Menos 2x, 2 vezes 2, mais 1. Então está aqui a lei, ó, menos 3 vezes x ao quadrado, menos 2x mais 1, substituindo o x aqui, ó, por 2 e substituindo o x aqui também por 2. Ok. Resolvendo então, f de 2 é igual a menos 3 vezes 2 ao quadrado, 4. Menos 2 vezes menos 2, já posso resolver isso aqui, dá mais 4, mais 1. F de 2 é igual a menos 3 vezes 4, menos 12. Aqui posso resolver isso, mais 4, mais 1, mais 5. Eu tenho que f de 2 é igual a menos 7. Aqui tem um problema, deixa eu desfazer aqui. Menos 2 ao quadrado, 4. Ok, aqui menos 2 vezes 2 aqui, ó, dá menos 4. Agora sim, menos 4 mais 1. E aí eu tenho f de 2 igual a menos 3 vezes 4, menos 12. Menos 4 mais 1. Agora sim. E aí o f de 2 resulta menos 16 com mais 1, menos 15. Ok. E o que eu preciso nessa letra B? Eu preciso fazer 3f de menos 1, 3f de menos 1, mais 5f de 2. Então isso vai resultar 3 vezes f de menos 1, f de menos 1 deu 0, né? Então 3 vezes 0, mais 5 vezes f de 2 que está aqui, menos 15. Isso vai dar 3 vezes 0, 0. 5 vezes menos 5 dá menos 75. E aí 0 com menos 75, menos 75. Então esse aí é o valor da operação 3f de menos 1 mais 5f de 2. E a última parte do exercício, deixa eu separar aqui. A última parte do exercício, ele quer o valor do x para que a função assuma o valor 0. Então agora ele está perguntando o contrário, né? Ele quer saber quem é o x, sabendo que f de x é 0. Esse f de x igual a 0 é o mesmo que falar y igual a 0. Então na minha lei aqui, ó, se f de x é igual a 0, se o y é igual a 0, significa que essa estrutura aqui, ó, f de x, que é o meu y, isso vai ser 0. Então se isso é 0, resulta o quê? Resulta que 3x ao quadrado, aliás, menos 3x ao quadrado, menos 2x, mais 1, isso é igual a 0. Ele quer saber qual é o valor do x para que f de x seja igual a 0, ou seja, para que essa expressão fique aqui valendo aqui na frente, ó, 0. E aí resolvendo isso, né, equação do segundo grau, eu vou fazer por Bhaskara, né, sobreproduto aqui vai dar quebrado, né? Eu não consigo dividir 2 por 3 aqui, ó. Então já sei que uma raiz pelo menos é quebrada. Vou fazer com a fórmula de Bhaskara. Vou colocar aqui rapidamente para ti abaixo, ó, a expressão, a fórmula de Bhaskara, para tu poder te orientar. Deixa eu colocar em azul. X é igual menos b mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4 vezes o a e vezes o c, e isso divide por 2 vezes o a. Substituindo isso então aqui, x igual
menos b menos menos 2 mais ou menos, aí eu vou aqui abrir a raiz, e aí eu tenho b quadrado menos 2 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é menos 3, vezes o c, que é 1. Isso divide por 2 vezes o a, 2 vezes menos 3. X igual, aqui menos com menos dá mais 2, mais ou menos. Dentro aqui da raiz, eu fico com menos 2 ao quadrado vai dar mais 4. Aqui tem 2 negativos, menos 4 vezes menos 3 vezes 1, menos com menos dá mais. 4 vezes 3 dá 12 vezes 1, 12. E aqui divide por 2 vezes menos 3, menos 6. Então, continuando aqui ao lado. Vou ficar com x igual a 2, mais ou menos 4 mais 2 dá 16, então raiz quadrada do 16. Divide isso por menos 6. Fico com x igual a 2 mais ou menos raiz quadrada de 16 é 4. Divide por menos 6. Nesse ponto eu separo, né? Aqui o meu x1 usando 2 mais 4 divide por menos 6. E aqui eu uso o x2, 2 menos 4 divide por menos 6. 2 mais 4 resulta 6. 6 divide por menos 6, vai resultar isso 1. Ok? Aliás, resultar menos 1, né? Mais com menos dá menos, resulta aqui menos 1. E o x2, 2 menos 4, menos 2. Menos 2 divide por menos 6. Menos com menos dá mais, simplifica por 2. Isso vai me dar 2, vai dar 1/3. Então eu tenho que 1/3. Tenho que x1 resultou menos 1 e x2 resultou 1/3. Então esses são os valores. É como se eu tivesse isso, ó. Eu tivesse o par ordenado menos 1 e 0. Lembra que eu falei, né, que o menos 1 era uma raiz? Aqui, ó. Olha só. Então realmente, ó, quando eu fiz o y aqui igual a 0, eu encontrei o menos 1, né, como se fosse o caminho de volta. Então realmente confirmou aqui o menos 1 como raiz quando eu fiz y igual a 0. E a outra raiz é 1/3 e 0. Então aí são as duas raízes dos dois pares ordenados. Ok? Então era isso. Espero que essa resolução aí contribua com os teus estudos. Fica aí meu forte abraço. Obrigado pela visita e até a próxima.